Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Iô? Oi, gente, tudo bem, Lu? Boa tarde, bom dia, boa noite. Todo mundo que tá aqui hoje. Sim, sim, obrigada, gente. A gente recebeu alguns comentários, fiquei feliz. Eu vou fazer só uma chamada, só um merchan aqui, gente, rapidinho, antes de você começar, né? Que hoje a gente tá gravando numa quinta, se bem que é quinta, né? Eu tava quase confundindo com quarta. Presta atenção, a pessoa não sabe que dia é hoje. Tempo Eu e espaço. é, gente, continua comentando sobre o que vocês gostariam que a gente falasse aqui, a gente traz, tá bom? É isso que eu ia falar. Pronto, momento mexendo só. Sim, com certeza. Quanto mais vocês trazem, mais fácil fica da gente ver mesmo o que que vale a pena ou não, né? O que que vocês têm mais interesse. É, O que que tá pegando? uhum. É E isso. até falando nisso, né, Lu? O tema hoje quem escolheu fui eu, né? Dessa vez a Lu deixou eu escolher alguma coisa, então escolhi o tema. Ai, brincando, viu, gente? Mas a gente teve um podcast, um dos últimos episódios foi sobre calcinátil, sobre o fogo, né? E hoje a gente vem trazer sobre a água das emoções. Quem nunca ouviu isso, né? Mar de rosas, chorar litros, não tem esse monte de coisas que a gente vai falando ao longo dos dias, né, Lu? Sobre choro, sobre água, água da vida. E a gente vem falar um pouco disso hoje. Sim, a gente falou sobre o desejo que te consome, que te queima, né? E aí a gente veio jogar um balde de água fria. Na verdade, é uma coisa até a gente estava conversando, né, e um pouquinho antes aqui, dentro da psicologia profunda do Jung, alquimia. Inclusive, é uma das poucas coisas que, assim, a gente gosta de falar de sonhos, de mitos, mas às vezes quando chega em alquimia, tem gente que fala, socorro, não entendi nada, né, das coisas, nada, nada, nada. Mas é engraçado porque parece um papo meio de bruxa, assim, né? Ah, mexe com água, fogo, terra, Capitão Planeta. Capitão Planeta, tinha uma Witch também, né? As menininhas que Tinha. mexiam os elementos. Não é do meu tempo, mas tá tudo bem. Ah, não, tá bom, deixa quieto. Acho que não é. Eu lembro da minha prima assistir, mas era menor. Mas não Tinkerbell. é. Sim, não. Eu lembro da chamada, né? Mas não assistia, gente. Até porque seria uma vergonha, né? Já era grande, adulta, assim. Não, mas assim, o que acontece? É importante, né? Eu até vou só reforçar aqui, né? Porque essa questão de quando a gente começa a conversar com o inconsciente, e ele fala muito com a gente na forma de símbolos, tal, e é importante lembrar, o símbolo, ele é o que une, né? Então, você vê essas coisas, né, que a gente faz em casa de alquimia, a gente cozinha, né? Se eu boto gelo na geladeira, de um estado líquido, ele sai para o estado sólido. Então, eu acho muito legal a sacada que o Jung tem, estudando, claro, todos esses pressupostos. Eu estou falando assim para leigos, inclusive para mim mesma, né? Aqui que a gente é estudante ainda. Mas o quanto isso também tem a ver com nossos processos internos de autoconhecimento, né? E de certa forma facilita. E quando você usa o símbolo, é uma coisa que acontece dentro e você consegue colocar em prática fora, né? É isso. O, o Jung, ele teve uma sacada muito boa quando ele começou a perceber que os símbolos, seja o símbolo, gente, assim, a gente fala de imagens mesmo, né? Seja a imagem que te veio num sonho, seja uma paisagem que você viu em algum momento e te marcou, ou alguma coisa, pegando água aí, né? Às vezes, um cano estourou, cheguei em casa, tudo alagado, e aquilo ali te marca. É um símbolo, né? Isso é alquimia. A alquimia é esse símbolo que ele se transforma dentro de você. Então é muito legal pensar, igual você falou, né, Lu, questão de cozinhar. Gente, cozinhar é fazer alquimia. Os alquimistas lá, Idade Média, né? Parece uma coisa muito viajada, muito, igual você falou mesmo, bruxice. Mas o quanto que isso está relacionado simplesmente a ver o símbolo numa coisa prática, né? Então olhava ali o mercúrio, nossa, é metálico, mas ao mesmo tempo é líquido.
mas mas se comporta como ferro, né? O que está acontecendo? Nossa, um símbolo de transformação, mudança. Então, o alquimista ele conseguia ver isso, né? Ô, gente, a maioria ficava enfurnada estudando aquilo ali a vida inteira, né? Então, a pessoa, uma hora ela começa a ver as coisas, não tem jeito. Começa a ficar um pouquinho trelelê, não tem como, né? Mas o quanto que a gente vai aproveitando isso? O nosso inconsciente usa isso mesmo. A Ah, gente, vai dizer que não é verdade. a gente tá na linha, não, é verdade, não ia até afirmar com você aqui, amiga, a gente tá na linha da loucura, assim, quase. Sim, não, a gente está naquela linha ré. Se for um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, acabou. Pois é, mas você sabe que esse jeito é muito cartesiano de ser, né? A gente vê tanta gente fazendo loucura, né? O quanto esse lado da fantasia, do símbolo, também faz falta, né? Mas, Aliás, eu ia até falar para você, né? Que do tema, na realidade, veio muito da ideia da Yoko. Eu achei, né? Concordei em gênero, número igual, né, sobre trazendo essa questão da água, né? A água ela tem o símbolo para gente de, claro, para gente numa assim, num contexto até coletivo, mas claro, depende do caso, a gente analisa, mas a maioria das vezes, assim, quase categoricamente, tem muito a ver com as emoções, né? Você chorar, com o inconsciente, né? E aí eu até trouxe sobre águas passadas, né? Quanta gente não se sente traumatizada por coisas que já passaram, né? E tem muito a ver com essa solútil de você dissolver, né? Essas coisas. sim, é interessante porque às vezes situações, né, que a gente vai passando ao longo da vida, o quanto que elas se cristalizam, assim, a gente cria uma certeza a partir daquilo, né? Ah, se eu tive um exemplo bobo, assim, mas se eu tive uma amizade que não deu certo, e aí eu começo a ver um padrão naquilo ali, pronto, não, amizade nunca dá certo. Não existe amizade verdadeira, sempre vai dar errado, né? Então a pessoa, e assim, tô dando um exemplo, mas isso acontece em outras áreas da vida também, né? O quanto que a pessoa às vezes cria uma casca por conta disso. E, gente, é preciso dissolver. Saúde, amém. Mas é preciso dissolver mesmo essa situação. Você não tem como ficar preso a águas passadas, né? E sabe uma coisa que é interessante, você estava falando, eu pensei também? É aquela frase, e aí eu não vou saber de quem que é exatamente, que você nunca consegue tomar banho no mesmo rio duas vezes. Você nunca passa pelo mesmo rio duas vezes. É mesmo. Gente, saúde, tá tudo bem? Não, nossa, nunca, cara, nunca ouvi falar dessa frase. De verdade. Ai, Sério? eu já vi falar de curva de rio, né? Aqui quem tem sempre um boy lixo, falei, pô, parece curva de rio, só pega seu jeito, assim, assim. Eu sei uma coisa mais esculachada, não, então, assim, mas não tinha ouvido falar. Nossa, que coisa, eu nunca ouvi falar. Porque Mas, o rio ele vai continuar ali, o leito do rio é vai, o mesmo vai. rio, mas Não, faz sentido, a sim. água ela passa. Então as situações da vida, né, de uma forma geral, elas passam. Você não tem como ficar preso àquela emoção, àquela situação, ficar preso àquele ponto ali da sua vida, não existe, não funciona, né? Não, simplesmente não dá certo, gente. E engraçado como que muitas pessoas elas se prendem mesmo a isso, né? A uma situação de vida ou a um problema, a um diagnóstico, seja o que for, ela pega aquilo ali e não, é isso daqui, né? E carrega ao longo da vida uma cruz que às vezes não precisava. Sim. Mas é engraçado, né, você falar de águas passadas. Não, e até a gente vai trazer aqui, vou trazer aqui as fofocas de bastidores. Tinha uma coisa que às vezes tinha um outro ditado popular. Esse eu acho que a Yo também conhece, porque ela também ficou balanceada por esse tema que a gente estava pensando juntas, sobre a gente falar de chorar, porque isso lava a alma.
né? O quanto numa situação difícil a gente chora trazer água, porque, gente, até trazendo, por exemplo, qualquer material que está em estado sólido, ele é duro, ele não é flexível. A água, né, em líquido, qualquer coisa em estado líquido, ele se molda, né, né, para onde ele tiver que ir, né, nesse sentido. E assim, o quanto nas situações difíceis a gente chora bastante, né? O quanto dentro da gente está tão sólido, tão rígido, seja a crença. É igual você falou, ah, não serve mais, ah, nunca mais vou ser feliz, nunca mais vou arranjar alguém, nunca mais vou ter amizade, nunca mais vou falar com parente e tal, né? Tem essas coisas. Mas, assim, eu vejo muito, assim, das pessoas, né, que a gente conversa, assim, nos relacionamentos, não só, né, em atendimento, né, mas, assim, você até falou, né, de diagnóstico, mas, né, você é médica, mas, assim, eu vejo duas coisas. Uma é essa coisa desse ponto que você precisa dissolver, né, para dissolver, e é engraçado, né, isso é importante falar, a gente só dissolve aquilo que não vai servir mais. O que é verdadeiro continua. Mas, por outro lado, quando você também é mergulhado por emoções demais, você vai se afogar, né? Me lembra muito a história da pequena sereia lá, né? Da- do homem, né? Que assim, ele se apaixona pela sereia, que tem muito a ver com a ânima, a alma do homem que vive dentro dele, o feminino que tem, né? É assim, eu falo assim, a Disney fez casar, né? Assim, ficou junto. Então, mas na história de verdade não fica, né, gente? Não Não, pode fica. ficar. Porque o homem não, se o homem casar com essa mulher interna que chama os valores, se ele casar, ele morre afogado com as emoções dele. Então ele casa com uma parecida com ele, né? Na verdade, o lindo, a linda que você tem é muito dessa projeção, mas do quanto muitas vezes dentro do relacionamento que você falou, né, que não dá certo, você precisa dissolver, deixar vir esses também esses valores de tudo para que você comece a projetar, porque sim, com a pessoa que você escolhe é alguma coisa que tem aqui dentro, né, assim, para que ela venha numa imagem melhor, né? Falando aí, a gente tá até em junho, né, tem a semana aí dos namorados, né, falando nisso. Dia dos Namorados esse mês. E festa junina também, Santo Antônio, né? Então tem bastante coisa esse mês. Tem fogueira, mas Tem fogueira, tem fogueira. A gente tá falando de água, mas tem fogueira, hein, gente? fogueira também. Não pode deixar apagar o fogo, gente. Apaga o fogo, não. É isso aí. Mas assim, é igual você falou, né? Eu tenho os dois. Sim, tem que dissolver, mas quando às vezes tem água demais, né? Também, não sei. É engraçado porque. Quer ver o exemplo que me veio aqui assim? Ah, uma relação, geralmente, exemplo bobo, é maternidade. Às vezes a coisa tá tão rígida, tão fixa, ah, não, tem que ser assim, assado. E aí, de repente, a mulher entra num momento de chorar o tempo todo, de aquela melancolia que geralmente esse choro fácil traz, no sentido de que aquilo ali, aquelas regras, aquela crença que está muito fechadinha, ela precisa dissolver, ela precisa ficar fluida, né? Igual você falou, a água, ela se comporta de jeito a ocupar qualquer espaço. Ela se molda de acordo com a necessidade. Ela não é uma coisa fixa, rígida. Então, essa flexibilidade da água, ela é importante. Mas, ao mesmo tempo, o excesso afoga, né? E aí, é até engraçado, né, Lu? O afogar as mágoas, quando a pessoa bebe muito, né? Afogar o A ganso. outra... Louca. Hã? Afogar o ganso, não louca. Não, deixa o ganso quieto. Do Rio eu não sei, mas do afogar o ganso eu sei, entendeu? Não, o ganso deixa quieto. O ganso, tadinho. Mas o quanto que esse. Gente, é você querer fingir que não tem emoção, né? Você bebe para esquecer. Outra frase clichê aí. Porque às vezes essa solútil, essa dissolução de crença, ela é difícil. É uma crença, é uma situação que está tão enraizada, está tão no âmago, no íntimo, né? É assim que é complicado da pessoa sair, simplesmente mudar, né? Nossa, estalei o dedo, mudei, acabou, agora sou outra. A gente sabe que na prática não funciona desse jeito. Então é interessante perceber isso também.
né? O quanto que a pessoa ela pode acabar se perdendo nesse processo de águas, de solútil, de querer dissolver emoções, dissolver crenças. E o álcool realmente ele acaba sendo uma escapatória muitas vezes, né? Realmente tem uma relação de uma coisa e de outra. Porque quando a pessoa bebe, fica tonta, ela perde o norte. Ela perde aquela formataçãozinha de quem ela é, né? É uma piada até, aquela pessoa que é muito tímida, fica dançando em cima da mesa, Você a também. pessoa Eu fico mais corajosa, isso é verdade. Mas, dançar em cima da mesa, não. não, ainda não cheguei Ah, nesse. então tá bom, que Acho que não bom. precisou dissolver, porque nem. Ainda não. Precisa, né? Mas se tiver, eu conto, mas ainda não, ainda não. Aquela pessoa muito alegre, fica chorona, né? Chora por qualquer coisa. Então, os opostos mesmo. A pessoa perde aquela formatação do ego, né? Aquela coisa que ela é, o que não é, como se ela estivesse tentando se conectar a uma coisa mais ampla mesmo, né? Fazer uma junção ali com outra parte dela que geralmente não aparece muito. Sim, sim. É engraçado, né? Você trazer muito isso, essa questão de você dissolver, porque assim, a gente está falando de coisas da vida, né, que parece bobo. Quem não chora num momento difícil, quem não, de repente não tem um encanamento estourado, né, no momento difícil, mas é importante lembrar que dentro dessas coincidências, né, para o inconsciente não existe espaço-tempo, né, isso é importante lembrar, para aquilo que é importante para agora, é agora, te chamou a atenção, é uma coisa para você notar, né? Eu, por exemplo, às vezes, né, tá eu muito emocionada, eu começo a pensar sobre isso, né? O que que será que precisa dissolver, né? Claro, não é para ficar louca da alquimia das coincidências, né? A questão não é essa, mas é importante para você saber sobre esses passos, né? E até ter essa visão simbólica, que nem hoje a gente fala muito da internet, da inteligência artificial, né? Das redes. Na rede você joga no mar, né? Caiu na rede é peixe, né? O quanto a gente também não é capturado por essa inundação de informações, o que que é certo, o que que não é, né? Então, quando a gente é mergulhado nessas coisas que inconscientemente a gente não sabe, o quão é importante, né? E a gente usa esses termos toda hora, né? Toda hora. E assim, essa coisa, né? Eu percebo muito também, né? Às vezes a gente sufoca, a gente tá numa época que a gente sufoca muito as emoções. Às vezes até olhando, né? Celular, e aí. Nossa, é batata, que às vezes aparece. Ah, sonhei com um maremoto, tsunami, alguma coisa, né? E assim, quanto mais você reprime, mais forte vem, né? As emoções, os conteúdos do inconsciente, de sonho do que você quer ver. Então, eu acho que assim. Por incrível que pareça, né? Então, essa loucura, ela faz parte. Saber se você precisa de água demais, se tá muito seco, ou de menos, né? Vai muito do processo do próprio alquimista, você ser o alquimista da sua vida, de você ter paciência pro seu próprio processo, né? Acho que tem muito disso, né? E acho que é Sim, isso aprender a nadar também, né? Nessas águas aí. sim. Essas águas das emoções, duas coisas que é importante. Saber quando elas têm que vir, porque tem hora que precisa, né? O choro tem que chorar mesmo, tem que dar uma sofridinha, né, gente? Acontece, fases humanas, emoções humanas, mas tem momentos também que já deu de água. Vamos tentar ir para outra? Vamos mudar, né? E uma coisa que é engraçado, eu não lembro exatamente onde que eu li, mas eu sei que você vai saber também, eu acho que foi no curso da doutora Francis, que o sofrimento ele vem de quando a gente não deixa a operação acontecer. Então, você percebe que tem uma coisa que precisa mudar, né? Tem alguma crença que precisa ser quebrada, tem algum pensamento rígido que precisa ser mudado mesmo, deixar a coisa um pouco mais leve, mais fluida, mas você não quer. Esse não querer e ficar pegando, né? Não, eu sou, não quero, não mudo de opinião.
é assim que eu sou, nasci assim, morri assim, Gabriela, né? Isso é o que traz sofrimento. Isso é o que faz a pessoa ficar sofrendo mesmo, porque ela tá lutando contra um processo que é do inconsciente. E o inconsciente, gente, ele muitas vezes é uma forma. A gente lida com o inconsciente, a gente não controla ele. A gente lida com os conteúdos que ele traz. Você não vai decidir que conteúdo ele vai trazer, em que hora. Funciona, né? Gaveta, deixa eu ver o que que tem. Não. Hoje eu quero lidar com isso daqui, agora eu quero com esse. Não é assim. Então, essa rigidez, até na hora de lidar consigo mesmo, isso atrapalha muito o processo. Isso faz a pessoa entrar, às vezes, num sofrimento muito grande. É, isso que você trouxe, eu ia trazer só, de novo, o contraponto, que coisa horrorosa, parece Cavaleiro do Apocalipse. Mas uma coisa é verdade, se fosse, a gente tem que aprender a decidir, né? Mas não decidir assim, inconsciente, não, inconsciente, quero isso ou aquilo, não, porque a gente, Não. é, não é a gente que tem o inconsciente, é a gente que está dentro do inconsciente. Isso é muito importante e completamente disruptivo da forma como a maioria das pessoas passam, né? Acho que é muito isso. Mas é o escolher as coisas a partir daquilo que o inconsciente traz, né? A Sim. partir da situação do que está trazendo, você essa inflexibilidade, né, do que a IO traz. Porque tem duas coisas, gente, e aí eu acho que é importante, a gente está falando muito de alquimia, né? Já é um episódio que a gente está dando continuidade a isso, né? Da gente ter calma. Calma, né? Porque às vezes, sim, pode ser uma inflexibilidade nossa, mas às vezes você se manter rígido para ser quem você é também vai custar para você. Mas como saber é o próprio tempo, né? É por isso, é emoção de mais ou é emoção de menos do que precisa, do que não precisa, e até do sofrimento, que eu acho que a Eu falou, é muito porque a gente quer escolher aquilo com que a gente quer lidar. E não é assim, né? De você se colocar num lugar sempre, né? Você sabe bastante, mas você também é aprendiz de ver é, se é água de mais ou se é água de menos, né? Se colocar sempre nesse momento. E, na verdade, você, né, não vai escolher com que você vai lidar. Ai, chegou, tá bom, vamos ver o que que vai fazer disso, né? Acho que é nesse sentido. Esse se comportar como aprendiz é muito interessante, né? E eu acho legal no que você falou, Lu, que é aquela coisa assim, até o Jung ele acaba trazendo um pouco isso. Quando você fala de análise, né, psicologia analítica, como saber se eu estou indo para o mais, para o menos, né? Se eu tenho que sair, se eu tenho que deixar a água escorrer. É análise, gente. É você prestar atenção em si mesmo. Prestar atenção nas emoções, prestar atenção nos conteúdos que o inconsciente traz, né? Assim, de imagens, de sonhos, de arte que você talvez esteja produzindo. É ali que você consegue perceber alguns sinais, né? E até sintomas, por que não? Muitas vezes o corpo também ele acaba trazendo algumas dicas, né? Algumas ideias do que está por trás, o que está acontecendo. Essa autoanálise ela é muito importante. Essa observação de si mesmo, né? Para você conseguir lidar melhor com isso mesmo. Exatamente. Então, eu acho que é muito, muito, e assim, a gente está aqui no mês de junho, você pode rezar para Santo Antônio, para quem for, né? Mas mais do que isso, as pessoas com quem você se relaciona têm muito a ver com você, né? É que coisas você não consegue deixar dissolver dentro de você, né? Para que depois você volte a se enrijecer numa estrutura muito melhor, né? Por aí sempre fala assim, se comporte assim para você conseguir assado, assim, mas será que é importante, né? Então, nesse meio mundo, para você não ser fisgado pelas redes, né? Acho que vai muito dessas coisas que você precisa dissolver, né, dentro de você, para que seja transformado por uma coisa melhor. Eu sei que todo mundo fala muito sobre o resultado, mas não existe resultado se você não viver o processo,
né? É sacrificoso, é chato, pode ter sofrimento, né? Como a eu disse, e eu também concordo, porque às vezes a gente é teimoso mesmo, mas assim, é, é, é plantando que se colhe. É mais ou menos assim, né? Nesse sentido. Não existe um processo mesmo de verdade, duradouro, estruturado, se você não vive aquilo que você tem que viver, né? É isso. Sim, a teoria é muito importante, mas a prática, a experiência é tão importante quanto, às vezes até mais. É o equilíbrio sempre, né? Não tem como ser uma coisa só ou outra. Então, esse processo da água, de dissolver, nossa, bonito, né? Ser flexível, mas o tempo todo desse jeito também, você não vai conseguir criar nada, que a água ela é fluida demais, ela é muito solta, né? Então, essa é o equilíbrio mesmo. Saber a hora ah, não, ó, agora eu acho que tá solidificando alguma coisa aqui dentro de mim. Vamos lá, né? Vamos deixar essa água um pouquinho de lado mesmo. É. O, esse processo da Solútil, ele é muito interessante, porque uma outra coisa que eu acho que a gente não trouxe, Lu, é quando você perde sua forma, muitas vezes você pode ter a sensação de conexão com algo maior. E aí você tem até ritos, assim, lá Dionísio, né, na Grécia Antiga, onde um dos principais funções era a bebida alcoólica, era vinho, né? Era realmente a pessoa se embriagar para ela perder essa rigidez dela mesma, como se ela conseguisse a partir disso se conectar com algo maior, né? Se conectar com uma força maior dentro dela, com um divino dentro dela. E é interessante que os estudos do Jung sobre, e aí eu não vou saber falar tanto. Eu sei dessa informação, mas eu não vou saber falar tão aprofundado. Os estudos do Jung sobre solútil, sobre alquimia de um modo geral, eles até influenciaram no A, né? No Alcoólicos Anônimos, que tem até hoje. Então, essa coisa do grupo, de conversar sobre, de ir se conhecendo, para ir compartilhando experiências, né? De força juntos e tudo mais, isso está um pouco relacionado também à questão da alquimia, da solútil, porque o álcool ele traz essa sensação. E às vezes a pessoa está querendo tanto sair de uma situação, mas ela não consegue ver formas que ela sai só do sonho, do sintoma e vai para o físico, né? O físico, no caso da solútil, é embriaguez, geralmente. Não é verdade. Aí, em vez de você beber para se transformar, talvez, nessa pessoa que você espera, corajosa, muitas vezes, né, que age até com violência, você fala, dissolve falando sobre as próprias emoções, né? É isso. Eu sou suspeita, tem hora que eu realmente não entendo as coisas do Yu, mas eu vou balanceando com a Marie, né? Aí vai, acho que não descansa, ou agora foi, né? Aquela coisa. Mas, gente, a nossa vida é uma obra, a gente sempre está sendo transformado. Eu acho que é sobre isso. Assim, e se for para a prática, né? Aqui, eu acho que esse tema é muito legal, porque a maioria das pessoas que eu vi aqui são pessoas que cuidam de outras pessoas, né? Falam muito para o terapeuta do que ir ferido, né? A pessoa que cura os outros, mas também não está procurando a cura para ela mesma, né? É de você sempre se lembrar. Você sempre vai ser paciente, você sempre vai ser o médico, né? Ou médico ou terapeuta, eu falo médico dela, mas é tudo, e é verdade, gente. Se você o cuidar de outra pessoa, você também lembrar que você precisa ser cuidado. No caso da mãe que você falou que chora, ela chora porque ela precisa cuidar muito dos outros, mas também tem que cuidar dela, que às vezes nunca sobra tempo, né? É verdade. Então, essa eterna ambiguidade e assim, para a vida prática, mais ou menos assim, né? Da outra semana passada, não, a gente falou com a Rebeca, mas teve o anterior. Ter aquele fogo inicial é extremamente importante de você ir. Mas se não tiver o sentimento junto, né, o propósito, aquela coisa que te engaja, não vai. Ao mesmo tempo, né, você sabe que você vai passar dificuldades se esse fogo sempre não te mantém motivado, né? Porque se você é inundado por emoções, igual eu falei assim, ah, nunca vai dar certo, ai meu Deus do céu, precisa dar uma evaporada aí, né? Aquela coisa. Mas é mais ou menos nesse sentido. Então, assim, veja que, ó, e assim, se a gente trazer isso para, né, para a vida prática,
Mais ou menos isso, sempre é um equilíbrio de tudo isso, né? E cada um vive do seu jeito, né? É isso. Sim, o que você falou, puxando sardinha um pouco para o próximo, mas essa questão da água, quando ela tá demais, às vezes precisa evaporar um pouco, né? Precisa sublimar aqui. Pensar. Mas é, Uhum. então a gente deixa o papo para a próxima semana, né? Sim. Se maio foi o mês do bem feminino, né? Mês das mães, mês das noivas. Junho, então, tem o mês dos namorados, emoções. Preste atenção, não perca o fogo no rabo, é também importante. Veja as emoções, cuide na for afogar o ganso, veja o que você vai afogar aí, aquelas coisas, né? Cuidado com o quentão, gente, né? Muito Então, isso, perigoso. exatamente. Mas a gente também tem um episódio falando de relacionamento, que foi do Valentine's Day. Mas emoções também tem muito a ver com isso, né? De deixar de se ouvir as coisas que a gente não enxerga na gente, vai procurar no outro, né? É sobre Sim. isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Deixem lá seus comentários, sigam a gente para saber mais, né? E eu tô até me despedindo, mas acho que é porque eu acabei. Mas se você quiser dar o último recado, fica à vontade, Yolanda. Que horror! Acabando esse da hora, oi, tudo bom? Acabando ali, a coisa, né? Pra mim foi é isso aí. Meu recado tá dado. É isso. Ai, Uma coisa que a gente não falou, Lu, o quê? dilúvio. Do quê? Dilúvio. É uma coisa interessante, dilúvio. Fala. Porque quando você pensa na água como transformadora, é interessante ver que todas as culturas, seja ela qual for, todas elas têm um grande dilúvio. Ah, Todas elas têm algum momento em que tudo submergiu, perdeu a forma, acabou, dá um para ser restart, reconstruído né? depois. Exato. Vai dar um restart. Sempre, Só. sempre. Verdade. É sobre isso, né? É que eu até tinha comentado, né? Sonho de tsunami. Eu falei, opa, né? O que tem que tem aí? Né? Mas Sim. é disso. Às vezes, quando a gente precisa de um reset, né? Restart. Olha, nada a ver. Um É, reset. restart. É nada a ver. É nada a ver. Ah, que bom que deu tempo de corrigir. Maravilhoso. E vai sem edição esse vídeo, é sobre isso. Mas é verdade, quando a gente precisa de um reset, é sobre isso. A gente precisa se dissolver. Sim. E aí dissolve, corta o cabelo, dá aquela mudança, Ai, eu né? cortei ontem, gente. Cortei. Não, mas cortou demais. É isso. Não, tá bom, a gente tá falando de outra coisa também, né? Tá bom. Cortar é outra coisa. Cortar é outra coisa da alquimia. A gente vai trazer. Voltar é outra Calma, coisa, gente. Vai outra chegar coisa. também. Em algum Calma, calma. momento vai Primeiro chegar. só dissolve aí, depois a gente conversa. É isso. Tá bom? Ai, Lu, tá bom. É Acho isso. que só essa partezinha que ficou. Beleza, mas não, foi importante, é sobre isso também. É importante. Às vezes ser inundado por alguma coisa. E assim, gente, não é a gente que força, acontece. Isso é sempre bom lembrar, acontece. É sobre isso, Sim. tá bom? Ah, é isso então, gente. Muito obrigada. Foi ótimo ter vocês aqui. Comentem, né? Coloquem aí o que vocês querem ver, o que vocês gostaram, ou o que vocês não gostaram também, né, Lu? Para ver como é que a gente está indo, como é que pode melhorar ou não. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. É isso aí, gente. Aí a gente se vê na próxima, tá? Beijo. Sim. Tchau, tchau. Beijos, tchauzinho.